Ferramentas para bem viver. Olá, amigos. Iniciando mais um Ferramentas para o Bem Viver. Comigo, Lígia. E eu vou apresentar hoje a Priscila Ponsoni Alves. Ela é astróloga, acupunturista e terapeuta floral. Nós trouxemos uma convidada, que é a Cris Lantin. Ela é iridóloga, terapeuta ortomolecular, acupunturista também, e trabalha com uma técnica chamada Theta Healing. Ela vai explicar para nós hoje. A Beatriz está aqui com a gente também, Beatriz Goldman. Oi, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Que bom, Bia. Ela é acupunturista, fisioterapeuta e bailarina e socióloga. Só isso, hein, Bia? Por enquanto. Priscila, tudo bem? Tudo bem, Lígia? Bom dia, Luiz, bom dia, Bia, bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. É verdade, o Luiz também está aqui com a gente. Desculpa, Luiz. Tudo bem. Que bom. E a Cris Lantin. Quem vai iniciar o programa hoje é a Priscila. Você vai falar sobre o quê, Priscila? Então, eu vou falar sobre como a gente identifica no mapa astrológico, como a astrologia pode ajudar a gente a perceber os bloqueios, né? Os bloqueios que a gente tem na vida. E aí eu penso que isso é bem interessante para o assunto que vem a seguir, né? Porque a gente identifica o bloqueio, como a gente vai desbloquear, que é o X da questão. Isso, e a gente pode estar desbloqueando, então, com a técnica da Cris. Pode falar só o nome da técnica para a gente, Cris, por favor? Sim, a técnica é o Theta Healing, né, que foi criado por Vianney Stibal em 1995. Então, é uma técnica de cura, de desbloqueio de crenças, que é o que a gente vai intercalar hoje. Isso, então, ouvintes, fiquem atentos aí, que logo, logo ela vai falar sobre a técnica. A gente pode trabalhar com florais, a gente pode trabalhar constelação familiar, hipnose, regressão. E o Theta Healing é muito interessante se o objetivo for mudar o padrão de crença, né? Então, assim, o que acontece? Como que é a questão do mapa? Ah, meu Deus. O celular da Priscila ao vivo chamando. Só um minutinho. É bem interessante. A gente vinha falando, né, antes de entrar o programa, sobre o tanto de bloqueios que as pessoas têm na vida, né? E a Priscila até, inclusive, ela falou sobre todas as casas no mapa, que cada uma pode ter um bloqueio específico e tudo mais. Então, a gente tem 12 casas no mapa, né? Então, tem casa 1, que é você, é o seu ascendente, é o seu corpo físico, é a forma como você se projeta no mundo. Tem a casa 2, que é a casa dos bens, como você produz esses bens, como você... aqueles talentos que você tem. A casa 3, que está ligado ao meio, né? As trocas, a comunicação, ao seu intelecto. A casa 4, que tem a ver com a raiz familiar, com... às vezes até também tem a ver, né, com coisas que você traz de outra vida, raiz familiar, lar, intimidade. Casa 5 tem a ver com autoestima, com criatividade, com o lúdico, com o prazer, filhos. Casa 6 tem a ver com as enfermidades, né, a saúde, enfermidades, o cotidiano. O dia a dia, o trabalho, né, do dia a dia, a rotina. A casa 7, que tem a ver com as parcerias, casamento. Casa 8 tem a ver com poder, sexo, transformação, né? Inclusive, essa questão assim, também de partilhar os bens do outro, que está na casa 7. A casa 9 tem a ver com ética, filosofia, religião, estudos superiores. A casa 10, que tem a ver com a excelência, com a sua reputação, com a excelência, na verdade, a casa 10 tem muito, é o meio do céu, né? Então, para onde você direciona a sua energia, como você é visto, como você fica famoso.
A casa 11, que são os planos, projetos para o futuro, os amigos, as esperanças, né? E a casa 12, que é a casa do karma, do oculto, muitas vezes com o que é escondido. Então, assim, para a gente ter uma vida harmoniosa, para a gente ter nossos potenciais plenamente desenvolvidos, a gente precisa ter todas a gente precisa ter as casas funcionando de uma maneira harmônica, sem nenhum bloqueio. Às vezes, quando a gente olha o mapa, fica muito fácil a gente identificar um padrão que precisa ser trabalhado, né? Um bloqueio que a pessoa tem, só de ver alguns aspectos tensos entre as casas, ou algum planeta retrógrado, algum aspecto tenso com o planeta retrógrado, a gente sabe que são padrões kármicos e tudo mais. Então, é bem isso. O mapa, a gente identifica claramente. Por exemplo, você tem uma tendência a ter dificuldade, por exemplo, para relacionamento, para casamento. Casa 7, né? Muitas vezes, o que tem ali na casa 7 está cheio de aspectos negativos, você tem planetas retrógrados, você tem situações complexas, delicadas, e você não consegue, muitas vezes, realizar aquela casa 7, porque na casa 4, que muitas vezes é base para a casa 7, você não tem também uma configuração interessante. Então, você pode ter um monte de aspectos tensos, planetas retrógrados na casa 4, interferindo na realização da casa 7. Então, o papel do astrólogo, ele olha o seu mapa e vai identificando as áreas onde você tem esses bloqueios e vai te dando dicas. Tanto que, assim, a gente não faz o mapa, porque esse mapa que tem essa informação, tipo, Sol em Câncer é temperamental, é sensível. Isso não é. O objetivo de um mapa nunca é esse. O objetivo do mapa é trazer as respostas para o conflito que a pessoa vivencia, né? Principalmente o que a pessoa pode fazer depois disso. O que a pessoa pode fazer, como ela pode trabalhar isso. Ouvir o mapa e não fazer nada a respeito, aí de não nada funciona, vai adiantar, né? Por isso que a gente encaminha para outras técnicas. Tem né? uma pergunta... Radiestesia genética, agora o Theta Healing, constelação familiar, florais. A gente tem a necessidade de encaminhar, porque o mapa, ele é um instrumento de diagnóstico mesmo. Você tem uma avaliação, um panorama daquilo que a pessoa foi e pode vir a ser, porque ali no mapa também tem isso, o potencial. Né? Então, você fala, quando a gente olha o que ela foi, você está falando do mapa kármico, mas você pode falar do mapa dármico também. Né? Ou seja, tudo aquilo que ela tem um potencial para realizar e que pode tornar a vida dela muito boa. Né? Tem uma pergunta aqui, Priscila, que veio dos internautas, se pode ser identificado uma pessoa propensa a ter vícios no mapa. Pode, claro. Tá. Pode, e aí, muitas vezes, você tem que ter todo um cuidado para falar, porque, né, você não pode chegar e falar, mas às vezes você pode dizer que existe uma compulsão e tudo mais, e aí conversando. Por isso que é interessante, o mapa precisa ser interativo. Né? Precisa, em algum momento, você tem que trocar informações com a pessoa. A pessoa tem que te dar um feedback. Você pede, geralmente, né? Você pode até fazer gravado, pede no final da gravação da pessoa, para a pessoa te dar um feedback. Mas por conta disso, porque daí ela vai te dizendo, e aí, porque um símbolo significa várias coisas, né? Você dá uma interpretação, mas de repente ela vai te dando informações que vão fazendo com que aquele quadro fique mais explicitado. Então, e às vezes dá para você ver que é um vício, mas às vezes não é um vício em droga, às vezes é um vício, enfim, em jogo. Então, até isso também é interessante você trabalhar. Mas fica explícito no mapa. E fica explícito a época que aquilo vai ser desencadeado. Isso, eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso mesmo. Por exemplo, às vezes a gente encontra queixas que você não sabe de onde vem, né? Eu tenho problema com tal coisa, mas não sei de onde vem. Pode ter vindo da infância? Pode. O mapa diz claramente, né? Antes até durante a gestação, antes da pessoa nascer, tudo mais? Sim, tem um gráfico que a gente coloca em cima do mapa, que isso se a pessoa perguntar. Se a pessoa não perguntar, é muito interessante você fazer isso quando a pessoa tem um quadro, por exemplo, de síndrome do pânico.
Aí é bem interessante você fazer essa análise, que você coloca um gráfico em cima do mapa, você sabe exatamente até o mês que a mãe dela teve aquele conflito e a interferência daquele conflito na personalidade dela. Entende? Como aquilo, quando aquilo foi desencadeado, por que foi desencadeado. E assim, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem uma área da vida, essa área, né, você estava falando dos relacionamentos, às vezes ela tem uma casa, ela não consegue se relacionar, não consegue casar, não consegue ter um relacionamento legal. Às vezes ela tem a casa 4 muito ruim. Então ela teve um lar, a infância muito conturbado, ela tem dificuldade para criar laços com intimidade, ela tem dificuldade em se mostrar realmente como ela é e saber que ela vai ser aceita do outro. Então você vê que claramente que a casa 4 dela é toda bloqueada e que é isso que interfere na realização da casa 7. Na questão de prosperidade, por exemplo. Às vezes as pessoas não sabem direito por que não tem prosperidade, né? Você olha o mapa, fica muito claro. Né? Porque, por exemplo, assim, você tem... quando você tem essa questão da prosperidade fluindo legal? Você precisa ter todas as casas, né, fluindo, os aspectos, você precisa estar no momento legal, mas é interessante você ter a casa 2, a casa 6, a casa 10... com aspectos positivos, fluindo bem, sem tantos entraves, né? Então, assim, a casa 2, ou seja, para você produzir algo, você precisa ter a casa 1, que é a sua identidade, você precisa passar, as pessoas precisam saber quem você é, o que você faz, qual é o seu diferencial, aonde você é único, né? Porque aí você consegue produzir algo e aquilo ser valorizado, porque tem uma identidade, né? Você precisa ter uma organização, casa 6, você precisa ter uma reputação interessante. Então, às vezes, por que eu não sou próspero? Às vezes você vai ver, tem problema numa dessas casas, ou às vezes nem tem tanto problema numa dessas casas, mas às vezes é algum aspecto que tem no mapa da pessoa que fala, por exemplo, dela ser imediatista. Dela, de repente, não ter a paciência para construir uma carreira de sucesso, porque a coisa não vem do dia para a noite. A gente tem uma ideia que a coisa vem. Hoje em dia parece que é fácil, né? Tenho fama, né? Com essa história de reality show, vai lá, participa do Big Brother e acha que tem fama. Não é assim, né? Você tem que ter toda uma trajetória. As pessoas precisam saber o que é o seu trabalho, como ele funciona, os benefícios. Você precisa ter a confiança dessas pessoas, entende? Para daí você ter uma reputação legal e, por fim, sucesso e ser famosa naquilo que você faz. As pessoas hoje em dia... Tem muita gente... por que eu não tenho sucesso? Mas espera aí, quanto tempo você está formado? E outra, às vezes aquele cara que você quer ser, que tem, tipo, uma visibilidade, um sucesso, você tem que ver, às vezes, que ele ficou 20, 15 anos trabalhando naquilo. Você está com 1 ano de formado... E só porque você não tem o consultório bombando, ou você não tem a sua empresa lá, o seu microcomércio e tal bombando, você acha que não flui, mas demora um tempo. Às vezes você monta um comércio, aquilo vai no mínimo uns 2 anos para ter uma clientela fiel. Então demora, e as pessoas às vezes são muito imediatistas. Então isso fica muito claro no mapa. Aí você vira e fala para a pessoa, você é muito imediatista. Se ela não tiver... Passa um floralzinho para ela. Se ela não tiver talento... Às vezes ela não está na área certa. Não, isso. Também dá para ver. Às vezes, quando... é mapa vocacional. Aí você pergunta para a pessoa. Porque astrólogo não é adivinho, tá, gente? Às vezes o pessoal... né, até a intuição te ajuda. Mas, na verdade, é uma análise, é um estudo, tem a ver com matemática, tem a ver com um estudo psicológico também, mas não é adivinho. Então, o astrólogo te pergunta, olha, o que você está fazendo hoje? Né? Ele fala, estou fazendo tal coisa. Sim, mas o seu mapa fala de um potencial para você fazer Y coisa. Não é isso que você está fazendo, é outra coisa. Já pensou em fazer outra coisa? A forma de você produzir dinheiro precisa ser mudada. Engraçado, né? Que o astrólogo não é adivinho, Pri, mas quando a gente se conheceu, aliás, a Priscila fez meu mapa antes da gente se conhecer.
E quando ela fez meu mapa, eu pensei, essa mulher me conhece. Porque, na verdade, eu estava fazendo tudo que era o meu talento já, né? Então, bateu muito certinho, assim. Agora, voltando um pouco do sucesso efêmero, né? Porque tudo aquilo que não tem solidez, não tem base, é efêmero. Você precisa ter um Saturno, né? A gente está no mundo, assim, tem todos os planetas, né? Sol é a sua essência, Lua, seu sentir, Vênus, o que você valoriza, Mercúrio, comunicação, Marte, ação, Júpiter, expansão, Saturno é estrutura. A gente precisa ter uma estrutura, né? Às vezes você tem um super sucesso, você quer ter um super sucesso, mas você não está preocupado com a estrutura. É que nem aquela pessoa assim, eu quero ser um microempresário, eu quero, bombar aqui, né? Onde eu estou trabalhando. Sim, aí a pessoa investe na aparência daquele comércio, daquela coisa, mas não investe na estrutura. O que é a estrutura? É saber gerenciar, é ter know-how para lidar com aquele, né? É ter um corpo de funcionários bem remunerado, é ter uma expertise, né? A pessoa não se preocupa com isso, ela se preocupa só com a aparência. Aí você olha isso no mapa da empresa, porque você pode fazer um mapa de empresa, aí está lá. Está faltando essa estrutura. Aí você sinaliza e fala isso para ela. Olha, está faltando essa estrutura. No caso, por exemplo, agora do país, né, do Brasil, também pode ser. Luísa, nada mal. Porque, olha, o país... você está dizendo, quer dizer, precisa de paciência, isso tudo, mas, digamos, essas casas estão favoráveis. O Brasil, então, agora a gente está num processo de limpeza muito forte. Né? Se Deus quiser, vai limpar. Porque, assim, a gente ficou... É engraçado, porque dizem o seguinte, que quando a gente não sabe o mapa exatamente do país, muitas vezes a característica do governante fica mesclada com a do país, e aquele momento que o país vai viver tem a ver com a energia do governante. Né? E a ex-presidente, ela tinha uma energia, né, de ilusão muito forte. Uma pessoa muito de se iludir, de às vezes ter a postura de vítima sacrificial, de não enxergar, de ser idealista, mas ao mesmo tempo, né, é um idealismo assim que beira, é uma coisa meio falsa, né? Boas intenções. Não é só boas intenções também, mas eu também não quero ficar. Sim, enfim. Claro, nessa área. Mas assim, quando ela entrou, é engraçado que a gente ficou também um pouco tomado por essa energia. A gente passou por uma fase de um otimismo cego. A gente ficou achando que tudo era crescimento, tudo era expansão, um otimismo cego. E que tudo ia dar certo, igual ela, né? Ela fez compra com dinheiro, ela fez conta com dinheiro que não podia, igual. O brasileiro foi na mesa, foi na vibe. Vive fazendo isso. Então, né? Ele já vive, atraiu uma governante, tem essa mesma frequência. Agora, o importante é que o próximo tenha uma energia um pouquinho mais equilibrada, mais articulada, para não cair nesses erros. Porque a energia do país já favorece esse otimismo cego, essa coisa do oba-oba, essa coisa de não se preocupar muito, de viver o dia de hoje da melhor forma possível. Isso não é legal, não. Sei. E uma outra pergunta, Pri, relacionado já com isso. A gente está saindo dessa energia cega? O planeta já está saindo disso? Não, o planeta se diz o Brasil. Está fazendo a transição, né? Mas isso vai demorar um tempo até. Porque o que eu percebo, vamos dizer que assim, uns 2 anos, né? Eu percebo de conversar com as pessoas mesmo. Cair na real, né? Exatamente. Tem muita gente caindo na real. Cair na real. Parar com essa história de ostentação, porque não é para isso, né? Saber usar os recursos, porque o que não existiu no macro também não existiu no micro. Então, teve muito desperdício no macro, no micro também. Então, assim, tem dinheiro, tem... Não, para com essa história de ostentar, canaliza o dinheiro, a energia para o que tem que ser canalizado, né? Espero eu que toda essa crise seja para essa tomada de consciência. Era isso que eu ia te falar agora, justamente, né? Para que se tome consciência Tomar do melhor, consciência, né? E poder crescer, porque assim, aqui o Brasil é o país do desperdício, né?
Aqui tem um ralo de desperdício, assim. Nós desperdiçamos. A gente parece aquela coisa do. Vocês já viram herdeiro? A pessoa que ganha um monte de coisa sem ter que ralar para ter aquilo, a pessoa desperdiça. O Brasil é muito assim. A gente é rico. A gente é naturalmente rico. A gente tem fauna, flora, recursos, e a gente desperdiça tudo. A gente dá de mão beijada para gringo, né? Então, assim, precisa ter essa consciência. É nosso, é bom. Aí Vamos cuidar. É nosso, é bom, vamos cuidar, né? Porque é a casa 2, né? Tem que estar com a casa 2 legal, porque o Brasil não tem a casa 2 legal. Então, assim, é meu, é bom, tem valor, eu sei utilizar, eu não depredo, né? Eu sei dar um destino certo para aquilo é o meu potencial, eu vou utilizar e vou conseguir ter um retorno, né? Do que ficar aí desperdiçando, deixando, porque, enfim, a gente desperdiça. O dinheiro se esvai daqui. Tem dinheiro. É um país rico. Imagina quanto que não é arrecadado de imposto. Cadê esse dinheiro? Cadê o retorno disso? Não tem, né? Até esse desperdício tem a ver também com merecimento, né? A gente, às vezes, desperdiça porque a gente não dá o valor também. Autoestima. O brasileiro também não tem autoestima. O brasileiro, ele tem a coisa de achar sempre que o de fora, o que vem de fora é melhor. E não é. Né? Às vezes a gente também pode ser bom. Na verdade, para a gente, a questão da prosperidade passa muito por isso. Por você ter uma casa 2 e uma casa 5. Aliás, todas, né? Para você chegar na casa 10, legal, você tem que ter todas as casas. Você tem que saber projetar uma imagem interessante, a sua singularidade, você precisa saber produzir, você precisa saber se comunicar, você precisa ter crenças positivas, uma raiz legal, uma estrutura legal, você precisa ter autoestima, casa 5, organização, saber com quem você faz a parceria, que às vezes um parceiro ruim te derruba, saber como gerenciar esses bens seus do outro, ter ética, para daí você chegar num estágio de excelência. O brasileiro ele precisa aprender isso, né? Nós todos. Eu também, né? Não é porque eu sou astróloga que todo mundo precisa aprender isso. Essa coisa de equilibrar as energias. Expansão de consciência mesmo, né? Porque o pessoal fala muito de livre-arbítrio, mas assim, livre-arbítrio é um pinguinho. No mar de espaço, de energia, é um pinguinho. Só que você só tem como usar esse livre-arbítrio se você tiver consciência. Mapa serve para isso, né? Para você ter consciência, saber quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você precisa direcionar a sua energia, o seu potencial, para justamente você ter condições de exercer melhor esse livre-arbítrio. Quanto menor a sua consciência, menor o seu livre-arbítrio. Como que você vai mudar uma coisa se você nem tem ideia do que precisa ser mudado? Né? Então, o processo de autoconhecimento é importante, sim, por conta disso. Então, podemos ter esperança no Brasil, né? Olha, eu tenho. Eu também. Eu tenho. Não é um otimismo cego, entendeu? Mas eu tenho esperança. Tá certo. Eu tenho esperança, inclusive, assim, que a gente... E eu tenho uma necessidade assim de também passar isso, sabe, para as pessoas, que às vezes eu vejo as pessoas, eu quero ir embora daqui, eu sei, às vezes dá vontade mesmo de ir embora, eu mesmo já tive essa vontade, vamos embora, não sei o quê, só que assim, quando quebra alguma coisa, quando alguma coisa pifa lá na sua casa, você vai dormir na casa do vizinho? Você pode até passar uma temporada um pouco fora, mas você vai se instalar lá? Não. Você tem que arrumar a sua casa. Exatamente. Você precisa arrumar, tá ruim. Vamos arrumar, não vamos fugir do problema, vamos arrumar. Vamos olhar para esse problema e procurar trabalhar. Então, eu acho que para isso, você tem que ter esperança, tem que ter fé no futuro. E uma pessoa, digamos, porque hoje muita gente desempregada, não é? Tem uma crise aí nessa área, não é? E normalmente as pessoas pensam o seguinte, bem, eu vou pegar esse fundo de garantia que eu recebi e vou abrir uma empresa, né? E vou trabalhar por conta própria.
É uma boa, mas não exatamente agora, né? Não, então, mas não exatamente agora. Mas tem muita gente fazendo isso, mas né? E você recomendaria, assim, eu acho que a pessoa precisa se estruturar. Ela precisaria, o ideal seria, antes de abrir, vai fazer uma eletiva, vai fazer um mapa, isso mesmo, vai fazer um mapa vocacional, um mapa para essa empresa, ver direitinho essa questão né, da época certa, até ver uma numerologia também para o nome é interessante, vai fazer uma eletiva, né, para a abertura da empresa, eu acho que é muito importante, e se estruturar. Né? Não adianta você também se armar desses recursos e não ter uma estrutura, não ter um know-how sobre administração, contratar. Outra coisa que dá muito errado, né? A pessoa contrata alguém, mas não remunera bem essa pessoa. Como é que você espera que a pessoa trabalhe bem se você não está remunerando? Né? Ou então, assim, eu vou montar uma empresa de entrega de bolo. Aí tem que comprar um carro para entregar o bolo. Mas aí, em vez de comprar um carro legal, que dê pouco gasto com manutenção, já compra um carro velho. Já contrata a pessoa e não paga direito. Ou seja, já não sabe nada. Errado, né? Consulta uma astróloga, né, uma pessoa para te orientar nesse sentido, mas se estruture também, né? Saiba o momento certo e tenha as ferramentas certas para lidar com isso. Mesmo o duro é que às vezes a pessoa vem na gente depois que já abriu, sabe? 90%. Sim. Vem depois que já abriu, depois que já e quer um milagre. Certo, né? Aí acha que você vai fazer milagre. Quer um milagre. Fecha, né? Fecha a empresa. Mas é essa falta de estrutura. Mas uma pessoa, por exemplo, que vai procurar um emprego diante dessa situação, não é? Quer dizer, se ela também imagina um alto salário, pode ser que ela não tenha muito sucesso, né? Porque Olha, Luiz, na verdade eu já mudaria todo o contexto. Primeiro que se a pessoa estiver procurando emprego, ela não vai encontrar, porque não tem emprego. Não tem. Existem atividades remuneradas e a gente precisa, de repente, baixar um pouquinho a crista e pegar uma atividade menos remunerada do que você até acha que merece. Esperar uma coisa até virar algo melhor. Eu também concordo com isso, porque assim, hoje em dia, se arrumar um emprego já está ótimo, né? E às vezes você fica esperando aquele emprego ideal, né? E os seus recursos vão acabando. Pode observar isso. Você também, ouvinte, observa isso. Sempre é mais fácil você conseguir uma coisa quando você já tem do que quando você partir totalmente do zero. Ou está deficitária, está devendo, sabe? Por exemplo, você está completamente ferrado com a questão de dinheiro, aí você ainda vai procurar um emprego. Não, o que você faz? Você pega qualquer oferta que você acha que possa fazer, mesmo que não seja. Depois você vai escolhendo. É igual namorado. Se você tem um relacionamento, é incrível. Aí aparece. Se você está sozinha, solteira, na seca, aí também ninguém te quer. Não, é verdade, mas procura ver. Né? Isso observe como física você quântica. Observe. Aí outra, você está numa empresa, a empresa não está legal. Já está acontecendo de ter problemas de administração, problemas financeiros, a empresa está endividada, está todo mundo reclamando, insatisfeito. Já vai fazendo seus contatos, vai fazendo alguma coisa antes dela ficar falida e não poder nem... Daí você tem que brigar para receber um salário. Porque é melhor você sair enquanto as coisas estão boas do que você esperar a coisa ir para o fundo do poço. E daí fica perdido. Porque aí você vai ficar sem nada, entendeu? Nesse plano sentimental, porque muita gente também está procurando namorada, procurando namorado, mas está tudo tão conturbado que as pessoas parecem que não tem nem tem cabeça para isso, não tem cabeça para isso, né? E daí, então, é aquela correria para conseguir a sobrevivência, pagar as dívidas e corre para cá, corre para lá. Mas ainda as pessoas conseguem separar, entender esses dois lados? Uma boa pergunta essa, Luiz. Então, mas a pessoa não pode se isolar, a pessoa precisa sair, né? Conhecer. Eu não me conformo quando a pessoa chega e fala assim para mim, mas eu não tenho uma pessoa legal, não tenho nem ninguém em vista, eu acho que eu nunca vou achar. Gente, o mundo, olha quanta gente existe no mundo.
Não é possível que não tenha uma pessoa para você. É que nem trabalho. Se a pessoa tá fechada, ela não vai. Então, mas tem gente que não enxerga isso. Então, eu acho assim, precisa sair, precisa interagir. Aquilo que eu falei, precisa estar aberto, né? Essa casa 7 aí, ou a casa 5 também do namoro, para ela fluir, a casa 3, a casa 4 tem que estar legal. Você tem que sair, trocar ideia, conhecer gente lá, né? Na depressão, lá no seu quarto. Fazer coisas diferentes, né, também. São Paulo tem essa possibilidade, gente. Tem qualquer aí lugar. Hoje em dia com a internet, livre, né, para você ir para onde quiser sem gastar muito. Quer dizer, você pode conhecer pessoas, né? Então se abre para o novo. Enquanto você estiver agarrado ao velho, nada de novo vai acontecer. Mas eu acho que qualquer atividade, tanto no amor, no trabalho, e qualquer lugar. Hoje em dia existe internet, hoje em dia existe aplicativo. Ah, mas só tem gente que só quer saber de pegação no aplicativo? Só, mas deve ter gente que também procura um relacionamento. Eu conheço gente que conheceu o marido na internet. O negócio é não se agarrar com o velho, né? Quando eu falo velho, passado. Vida, não, mas tem muita mocinha que se agarra ao velho. É verdade. Não que isso seja ruim, tá, gente? Claro, não tem nada demais, né? Até o nosso atual presidente aí, né? Ele tá com uma garota lá, né? Como esposa. E tá tudo bem, né? Pelo jeito, tem filho, tudo, né? Tá tudo bem, né? Ele parece veja que só parece como uma que se dão simples bem. frase tem tantas interpretações. Exatamente. O agarrado ao velho não era bem isso que queria dizer. Bom, então tá certo, eu entendi. Então, mas essa questão, assim, voltando à questão do mapa, assim, o mapa é muito isso, ele fala muito claramente, olha, você tem condições de trabalhar nessa área, a sua energia é para ser canalizada com isso ou aquilo, você flui melhor se você trabalhar de um determinado jeito. Tem gente que tem mapa para ser empreendedor, né? Você tem mapa para ser funcionário, tem gente que... Aí você vai identificando, olha, você é uma pessoa que você tem perfil para funcionário público, porque você não é... Você é uma pessoa muito fixa, às vezes, muito terra, e às vezes muito fixa. Então, não tem muito esse jogo de cintura, essa condição de ir lá e dar o primeiro passo, gosta da estabilidade. É um perfil bom para ser um funcionário público, para estar numa empresa e ficar lá anos e tal. Então, assim, tudo isso dá para a gente identificar no mapa. É só a gente ver a questão das casas, ver os aspectos, fica bem claro. E aí, quando a gente vê que tem crenças muito negativas, que não é só uma questão de orientar, né, ou de passar um floral, ou fazer uma técnica, a gente passa por uma técnica onde ela pode mudar o padrão de crença, que é a técnica que a Cris faz. Exatamente. Isso mesmo. A gente vai falar sobre a técnica, então, depois do intervalo. Isso. Ferramentas para bem viver. Venha conhecer a Clínica de Fisioterapia e Acupuntura Caminhos Alternativos, onde profissionais altamente qualificados oferecem tratamentos em ortopedia, neurologia, acupuntura, RPG e ainda aulas de pilates e aikido. Estamos em Barueri, Rua Brilhante, número 13, no bairro Jardim dos Camargos. Nosso telefone DDD 11 4163 4174. Visite o nosso site www.caminhosalternativos.com.br. Ferramentas para bem viver.
Olá, queridos ouvintes. Então, agora a gente vai ouvir a Cris Lantin. Bom dia a todos, né? Então, a gente vai trazer aqui, falar um pouco sobre a técnica do Theta Healer. O Theta Healing ele foi criado por Vianne Stibal, nos Estados Unidos, desde 95. Ela se curou com o câncer através dessa técnica. Ela foi a criadora e ela acabou se curando com essa técnica e vem aí trabalhando a cura física, emocional, mental e até espiritual com essa técnica. Ela é uma técnica de reprogramação mental, de cura de crenças, né? De crenças, de bloqueios e de doença. É bem interessante, até quando no primeiro bloco que a Priscila estava falando do mapa, até na questão de relacionamentos, né? É interessante porque, às vezes, a pessoa assim, tem lá no mapa tudo bonitinho para o relacionamento, mas não vai. Porque, às vezes, tem uma crença lá desde a infância, né? Homem não é bom, casamento não é bom. Às vezes, a gente traz isso desde a infância, ou geneticamente falando também, vem dos ancestrais. Então, a gente vai trabalhando nessa questão de bloqueios, né, de desbloquear essas crenças limitantes, tanto na parte de relacionamento, como na parte de doença, quanto na parte de prosperidade, de dinheiro, né? Então, é bem interessante o desbloqueio, que dá para ir casando com outras técnicas também. Então, Cris, é uma técnica. Então, como que você aplica isso no paciente? Como que você descobre que ele tem essa crença conversando, ou qual é o meio de descobrir? A gente faz um digging, né, que vai conversando com o cliente, porque às vezes a pessoa tem um medo, um exemplo, mas o medo é só a manifestação. A manifestação, mas a crença raiz não é o medo. Então a gente vai conversando, vai trabalhando essa questão até chegar na crença raiz. Curando essa crença raiz, acaba desbloqueando tudo com relação ao medo da pessoa. Tá, vou te dar um exemplo. Uma paciente que tem medo de dirigir. Já foi identificado que o medo dela, na verdade, é de tomar as rédeas da própria vida. E o carro tem muito isso, né? Porque você pega o carro, você pode ir para onde você quiser, teoricamente. Isso, exatamente. Então, teria que desbloquear esse medo de tomar as rédeas da própria vida. Isso. Né? E em Theta, a gente conseguiria desbloquear esse medo de tomar a rédea da própria vida. Porque não é só o medo, é como você acabou de falar. A crença raiz é outra situação. Então, se a gente criar e desbloquear lá a crença raiz, você desbloqueia tudo. Porque o fato dela precisar de outras pessoas para a levarem, né, significa tem alguém comigo, né, sou dependente. Exatamente. Às vezes até a crença é a dependência. Porque ser dependente também é bom, né? Isso. Alguém está cuidando de mim. Da mesma forma, as doenças. Tem muita doença que traz benefício. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não se cura de alguma doença. Por quê? Porque ali ela está recebendo atenção, ela está recebendo os cuidados dos parentes, amigos. Então, ela vai querer sair daquele estado. E, subconscientemente, ela não vai querer sair daquele estado. Justamente. Né? Por isso que tem muita gente que, às vezes, uma questão de câncer, duas pessoas, uma se trata com qualquer tipo de medicamento e ela tem uma resposta muito rápida, e a outra não. Por quê? Porque será que ela quer mesmo ser curada? Será que ela não quer atenção? Porque toda doença traz um benefício. Então, será que ela merece? Ela tem no subconsciente a crença assim, eu mereço ser curada? Entendeu? Então, dá para dizer que se a pessoa já atraiu essa doença, manifestou, né? É porque ela já tem que trabalhar algo em cima disso, então. Exatamente. Porque a maioria das doenças, ela vem do emocional, né? Então, a emoção, ela causa uma ação química dentro do corpo, né? E aí manifesta no físico. Isso, porque aí diminui o sistema imunológico. Certo. Você pode falar mais sobre esse diagnóstico? Podemos. Então, quando a gente entra em Theta, a gente entra num estado meditativo, tá? E é uma oração focada ao Criador de tudo que é. Então, o Theta Healing não tem vínculo religioso, né? A única coisa que a gente precisa é acreditar numa força maior, seja Deus, Shiva, Buda, independente, cada um dentro da sua crença. Mas a gente tanto tem que ter você quanto o paciente, os dois precisam acreditar. Isso, porque se é um paciente que não acredita numa força superior, então ele acha que está aqui a passeio. Entendo. Certo? Então, a gente só precisa ter uma crença
de uma energia superior. Então, quando a gente entra em Teta, a gente entra com a energia do Criador. E é ele que faz a cura, não é o terapeuta. A gente só cocria o que o curador, o que o Deus faz, que para mim é Deus, mas cada um tem a sua crença. Entendi. Entendeu? E como que faz para entrar em contato com você, para saber mais, para marcar Como é que faz isso? Então, as consultas elas podem ser presenciais ou online, né? Online via Skype. Então, todo o atendimento pode ser à distância. Entendi. Então, não precisa ser só no seu consultório. Não. Mesmo que a pessoa não te conheça, pode ser à distância. Isso, desde que a pessoa autorize, porque a gente não modifica nada sem a permissão da pessoa, certo? Então, ela tem que estar disposta a querer melhorar, a querer se desbloquear. Então, por isso que online a gente consegue fazer à distância tranquilamente. Então, não dá para fazer para uma terceira pessoa. Quer dizer, mãe não pode querer entrar em contato para fazer para o filho, nada disso. Não, porque tem que ser É porque é muito comum isso, né? Isso. A não ser uma criança muito pequenininha, que não tem dessa consciência, a gente pode, desde que a mãe autorize, a gente pode pedir permissão ao eu superior dessa criança. Entendo. Por exemplo, na escola, algo assim? Assim, a criança não vai bem na escola, uma criança até os 4, 5 anos, ela não tem daquela consciência, né? Então, você pode pedir permissão para o eu superior dessa criança. Se o eu superior permitir, aí a gente pode fazer o tratamento. Entendi. Quanto tempo dura, mais ou menos? Depende de cada indivíduo? Depende, mas assim, geralmente em torno de um ciclo de 4 sessões já é o suficiente para fazer o desbloqueio das crenças. Às vezes uma só, dependendo da situação, ou às vezes uma sessão só já desbloqueia. Dependendo da quantidade de crenças, é isso? Não, é do assunto mesmo. Dependendo do assunto. Então, vamos supor, se for uma questão pessoal de relacionamento, às vezes uma sessão só já é o suficiente. E às vezes, assim, a gente vai fazendo digging, vai descobrindo outras crenças relativas ao relacionamento. Então, aí, às vezes, por isso que precisa de um ciclo de 4 sessões. Entendi. Muito interessante, Mas aí né? funciona como? Você na sua casa, no seu consultório, no seu espaço, o paciente na casa dele, vocês combinam um horário e ele se concentra, você se concentra. Como que é essa comunicação entre vocês e o eu superior? Então, quem entra em Teta é o terapeuta, tá? Mas assim, na presença do paciente, mesmo à distância, né? Então, assim, quem entra em estado meditativo é o terapeuta. Ele está ali consciente, o terapeuta também, de uma forma consciente, não tem nada a ver de mediunidade, né? E aí a gente vai desbloqueando crença por crença, mas conversando com o paciente. Fica no estado de teta e alfa, teta e alfa. E aí o paciente vai dizendo quais são os bloqueios que ele tem. Isso. E daí, na sua meditação, você vai desbloqueando. Exatamente. Com a permissão dele. De cada comando que a gente dá é dito, né, e permitido pelo paciente. E o paciente não faz nada nesse tempo todo? Não, tem alguns também que eles podem entrar em estado meditativo, ter um pouco mais de consciência, onde vem os insights. E aí vai trabalhando essa questão. Se ele quiser, porque ele é um profundo relaxamento, mesmo à distância. Então, às vezes, o próprio paciente também chega a ter insights. E aí vai colocando a questão para ser desbloqueada. E, na verdade, o paciente não precisa chegar com todo o histórico do que ele tem, então, porque você mesmo no DIG vai identificar, né, muitas coisas. Porque às vezes a pessoa também nem sabe qual que é a crença raiz dela. Às vezes ela tem uma ansiedade e não sabe a decorrência disso, né? Isso. O que é o DIG? O digging em inglês, no português seria escavar. Né? Então, assim, a gente vai ali puxando do paciente a situação que ele está vivendo para a gente poder achar a crença raiz. Por exemplo, questão do medo. Então, o que seria o digging? Por que você sente esse medo? Aí ela vai relatar uma situação. Eu sinto esse medo de estar sozinha. Mas o que é estar sozinha para você? Então, a gente vai puxando da pessoa o sentimento raiz daquela situação, por exemplo, da ansiedade. Que às vezes não é só a ansiedade tem um monte de coisa por trás da ansiedade. Então, o digging, ele faz isso, a gente vai puxando até chegar na crença raiz. Então, não são perguntas específicas que você faz, não, depende de cada paciente. Isso, é uma consulta totalmente individual. Certo. E não tem Spike, como faz? Pode ser. Tem FaceTime hoje em dia, né? Tem, hoje a rede social é muito ampla, né? Tem um outro que é de videoconferência também, não tem?
O WhatsApp também dá para fazer. O WhatsApp e o FaceTime também dá. Mas eu acho que o Face ou o Skype seria o melhor. O Face é igualzinho o Skype, a mesma coisa. Muitas pessoas não são assim, ligadas. Internet, aí tem que ser pessoal, presencial. Uhum. O seu consultório fica onde? Você tem endereço para deixar ou você quer passar telefone, alguma coisa? Isso, eu atendo em 2 unidades, uma em São Bernardo e outra em São Paulo. Aí as consultas é tudo agendado via WhatsApp. Tá, você quer passar o número? Claro. Então é o 011 99498 6258. Vamos repetir, por favor, Cris? 011 99498 6258. Tá ótimo, e então. E online, o site qual é? A pessoa tem que entrar no site, não é isso? Não. Eu atendo tanto pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Né? O Facebook é o Cristiane Lantin e no Skype é Cristiane.lantin1. Tá certo. Então, aí os endereços da Cristiane. Você falou nesse eu superior. O que é exatamente o eu superior? É a essência da pessoa. Tá? A essência, cada um tem a sua essência. Então, nada mais é que a gente entra com a nossa própria essência. Tá? Então, o eu superior é o eu de dentro da gente. Sei. É por isso que ela falou que precisa acreditar em algo, né, Luiz? Porque você precisa acreditar em alguma energia que seja superior a você, que muita gente chama de Deus. Isso, né? Cada um dentro da sua crença, da sua religião, né, tem uma força maior que acredita que comanda tudo. Pode ser a própria natureza, né? A pessoa acreditar na natureza. O universo, tem gente que fala, é o universo é lindo, né? O todo, eu acho. Porque o todo engloba tudo. Para mim, não tem nada melhor do que essa palavra, assim, né? Para não falar Deus, que tem gente que também não gosta. O todo, eu acho fantástico. Por isso que a gente, quando faz comando ao Criador de tudo que é. Porque cada um tem a sua crença, né? Em todos os aspectos. Então, quando a pessoa vai fazer uma consulta, em todos, por exemplo, pode estar desencaminhada, acha que não está tendo resultados, no plano financeiro, sentimental, de relacionamento, o que mais aparece assim? Digamos, ela pode fazer essa consulta em todos os aspectos. Pode. O que mais o pessoal se procura é a questão do financeiro e a questão de relacionamento. Porque a gente tem muita crença com relação ao dinheiro, né? Aquela coisa, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, dinheiro... quem é rico é porque fez alguma coisa errada. Então, a gente traz tudo isso. Tanto numa crença primária, que é a coisa que a gente escuta desde criança... Até novela tem essa, né? Exato. Geralmente, as vilãs de novela nunca são pobre de maré. Geralmente, tem um perfil, pode reparar. É loura, linda e rica. Já reparou? Isso já é um conceito histórico. Não, observa. Pega todas as novelas que estão... Não, é sério. Pega todas as vilãs das novelas, desde as 2h e faz uma porcentagem quantas vilãs tem esse perfil. Depois você não sabe por quê. Mesmo os vilões, os homens também. Os homens são lindos. Bem-sucedidos, ricos e canalhas. Aí, o que você acha que está colocando no inconsciente coletivo? E olha também aquele, ranço, aquele preconceito. Gente, não é assim. A pessoa é bem-sucedida, a pessoa deu certo na vida, é porque ela soube dar um bom destino para os recursos internos que ela tem. Se a outra pessoa tá mal, tudo bem. Às vezes tem gente realmente que não teve aquele favorecimento em algum momento da vida, mas ela pode virar o jogo. Eu acredito nisso, que em algum momento você pode virar o jogo. Mas porque o universo ele é próspero e tá aí para todo mundo. Eu penso que o universo é abundância e a abundância é o que nós temos. Não basta cada um pegar a sua. Exatamente. Sabe, eu acho que a crença está aí, em pegar a sua abundância. A minha crença é diferente da sua, e por isso que a minha abundância é diferente da sua, diferente da sua. É que aqui no Brasil, já há muito tempo, naturalmente, que acontece. Que, assim, são grandes valores, a gente ouve falar em tantos grandes valores, são milhões para cá, milhões para lá, não é? E daí a gente começa a ver que as pessoas muito ricas parece assim que estão ligadas a assuntos não muito porque esses corretos, ricos que vêm para a mídia geralmente são esses que são bem canalhas, mas tem muito rico hoje o rico aí é o político que roubou,
o traficante que traficou, o jogador de futebol. E nessa linha do rico e do pobre na novela, o pobre é sempre aquele que sabe se divertir, que sabe curtir a vida. É legal pra caramba, todo mundo gosta, né? Lá na vila, no lugar onde o pobre mora, é muito mais legal que o condomínio do rico. Exatamente. Entendeu? O pobre geralmente é uma pessoa mais honrada, mais digna. Gente, isso aí faz um estrago, sabia? Porque é um conceito não é de coletivo, né? Não é bom, não. E a favela também é sempre maquilada, né? Ela é bonita. Não é que não coisa... tenha coisas bonitas acontecendo na favela. Claro, tem, mas assim, gente... Mas não tem saneamento básico. Mas espera aí, né? Não tem... a questão da higiene é muito precária. As pessoas acabam ficando doentes mesmo. As pessoas merecem ter uma moradia agradável, eu acho que então, assim, parece claro. que aquilo é o super legal. Não, aquilo não é o super legal. Não é. Pode até ter coisas legais lá, mas as pessoas merecem muito mais que aquilo e elas têm direito a isso. Aí é que tá. Eu acho que daí também, vendo todas essas coisas assim, a pessoa se sente muito pequenininha, né? Quer dizer, eu jamais vou conseguir esses milhões. Então, ela se sente meio fracassada, né? Não acontece isso. É que também as pessoas acham também que o ser bem-sucedido e a quantia grande de dinheiro anda junto, né? E nem sempre. Próximo. Né? Não. Mas a gente já também tem uma história histórico no país, assim, o Brasil é um país pobre. Então, todo mundo já traz essa consciência. O detalhe é que não é. Né? Mas as pessoas trazem essa consciência. Alguém já fica naquela questão, a gente é pobre, a gente é país do terceiro mundo, enfim. Aí você vai para os Estados Unidos, por exemplo, qual que é o lema deles? Eles são protestantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eles acreditam naquilo. Isso faz toda a diferença. Exatamente. E o brasileiro, assim, a gente é muito rico de recurso. Uhum. Né? E é um país jovem, é um país novo. Então, assim, em algum momento as pessoas não tinham consciência dos recursos internos. Então, muita gente não tinha realmente estrutura, estudo. Hoje em dia é diferente. Mas a pessoa ainda traz no gene isso daí. E dentro do Brasil... Hoje em dia, na verdade, a pobreza que tem está muito mais ligada à corrupção do que à falta de recursos, na minha opinião. Por o país ser um país tão grande, a gente consegue ver uma diferença absurda das pessoas do Sul para as pessoas aqui. Até as grandes tragédias, né? Lá, quando acontece alguma coisa, um tempo depois está tudo certo, arrumadinho e bonito, lindo de novo. Exato. Então, a crença lá é muito menor do que subindo. Quanto mais a gente sobe o país, mais crenças de que preciso que me deem algo que vai me esse favorecer. Preciso que me deem algo em qualquer lugar. Pode, até tem gente no Sul, no Norte, em todo lugar tem esse pensamento. Isso é muito ruim. Né? Eu preciso que me deem algo. Não. Você quer algo, vai buscar. Você acha que você merece algo, vai buscar. Né? E assim, não ter esse pensamento, eu preciso colar em alguém, eu preciso estar num lugar que tem para pegar um pouco. Não. Você acha que dá para você fazer algo? Então faça, comece. Né? O brasileiro ele procura um pouco a tetona para mamar. Uhum. Isso não é só de Sul, isso eu acho que é uma do país inteiro, né? Eu penso, é uma coisa do brasileiro. Pior no Norte e Nordeste, que eles se entregam totalmente ao coronel da fazenda, quer dizer, eles não têm nenhuma iniciativa, a não ser o que é dado para eles. Não, tem muita, eu acho que é geral. Eu acho que quem tem iniciativa acaba saindo de lá, né, Bia? Vem para São Paulo e tudo mais. Sim, mas os que ficam, né? Eu queria fazer outra pergunta para a Cris antes de acabar. Você falou sobre as crença raiz, você falou sobre 3 crenças para a gente antes do programa. Você poderia falar novamente? A gente tem 4 sistemas de crença. Então, as crenças primárias, que são as crenças que a gente aprende na infância. Então, a criança, por ela não ter essa questão do livre-arbítrio, né, ter a consciência, então ela acredita naquilo que é colocado para ela. Então, quando a criança escuta, dinheiro não cresce em árvore, a vida é difícil, olha, se você não tirar nota boa, você não é uma boa pessoa. Então, ela vai criando essas crenças e vai trazendo para o futuro, assim, ela realmente não tem capacidade. Um exemplo, né? Sim. A crença genética, que então vem da ancestralidade. Então, vem dos pais, vem daquela histórico de família, que todo mundo, no caso de dinheiro, né, todo mundo é pobre. Então, ou no caso de doença, todo mundo da minha família teve câncer, também vou ter. Entendeu? Então, já vai cocriando ali no gene da pessoa, no nível de DNA, essa crença.
A crença histórica, que é o que a gente acabou de falar aqui do Brasil, então é uma consciência um inconsciente coletivo. Que cada lugar tem, né? Cada lugar iniciou de um jeito. Então ele tem uma crença muito, né? O norte ele começou diferente do sul, do sudeste. Exato. E a última crença que é a crença áurica. Então é a crença que está na nossa alma. Entendeu? Aquilo que a gente traz de vidas passadas, que é o resgate mesmo que a gente tem para essa vida. Então, são esses 4 sistemas de crença. E uma crença ela pode estar em todos os sistemas, não só num único sistema. Então, o Theta Healer, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar nesses 4 sistemas de crença. Ele vai fazer uma alteração no DNA dessa pessoa. Isso. Tanto que hoje a gente já tem até comprovação científica, tanto pela técnica do Theta Healing, como em outras técnicas também, que a reprogramação mental, vibratória e frequencial, você pode mudar DNA. Entendi. Então, Cris, uma pessoa, por exemplo, porque aqui no Brasil também, a pessoa que faz sucesso, ela é sempre mal vista, né? Então, ela não é bem vista. É a cultura da inveja, né? É inveja, a inveja ruim, né? Não é aquela... Porque, pelo que a gente sabe... É como se a pessoa portadora daquele bem, daquele recurso interno e saber dar um destino bom para aquele bem, fosse culpada. Não é assim. Não. Então, mas aqui, quem faz sucesso não é bem visto, né? Então, se muito. você... Como é que a gente vai crescer, né? Se a mulher fez sucesso, tal, na sua vida financeira e tudo mais, a outra que, digamos, não teve tanta sorte, já começa a jogar algumas indiretas. A madame aí, não sei o quê, entende? Então, às vezes a pessoa se sente constrangida e acaba querendo ser como aquela mais pobre, sucesso, entende? Porque ela fala, puxa vida, estou sendo tão criticada, né? O homem ou a mulher, né? Então, o homem... existe uma cultura da pobreza. Eu acho uma coisa muito interessante, também, assim, né? Eu tenho para mim que as gerações mais novas já estão começando a ter uma postura diferente, né? Porque elas são pessoas, assim, que fomentam mais, né, as coisas dos amigos, dos colegas, tem redes, né, para se auto-apoiar, para se apoiarem mutuamente e tal. Mas, assim, é interessante porque, às vezes, a pessoa... tem um monte de conhecidos, ela monta um negócio, aquela rede de conhecidos dela, em vez de ir, né, e fomentar, e, enfim, ser uma pessoa que os amigos dão força para aquele negócio ir para frente, não. Criticam, às vezes vão no estabelecimento comercial para criticar, para falar alguma coisa ruim. Uma pessoa que eu conheço que tem um restaurante, outro dia estava me contando isso, que ela abriu a segunda unidade do restaurante dela e ela ficou chocada com o tanto de críticas que ela recebeu de pessoas conhecidas. Eu fico pensando assim, e não críticas, porque tem um jeito de você fazer crítica que é construtiva. Sim. Críticas, assim, meio que para detonando, tipo... detona mesmo. Né, que, enfim, deveria ter feito de tal jeito, ou nem deveria ter aberto essa segunda unidade, porque, na verdade, a primeira estava precisando de suporte. Sim, mas, gente... dá uma força, faz um comentário. O brasileiro, ele, em geral, ele taca pedra. Naqueles que estão ali no mesmo nível, ou que melhoram um pouquinho, a tendência do brasileiro é tacar pedra. E eu penso que essa é a raiz da falta de prosperidade do país. Porque nisso que você taca pedra, naquilo que você poderia estar fomentando... enaltecendo o que vem lá de longe, você nunca vai se fortalecer enquanto país. E aquele que está recebendo a pedra também fala assim, talvez isso também não seria tão bom para mim. E a pessoa mesmo começa a se sabotar. Mas, então, daí isso direto. Aí cria, digamos assim, um bloqueio, porque existe essa cultura, né, da pobreza, na hora de mudar você alterar. Né? Exatamente. Essa cultura é difícil. Então, existe aí um bloqueio. Daí, isso você, digamos que uma pessoa... apareça com esse problema, não é? Você vai trabalhar para que ela... desbloquear. Para que, digamos, ela seria, digamos, criar barreiras ou escudos com relação a essas interferências, né? Porque se a pessoa é atingida, ela cria o bloqueio. Acho que eu não posso progredir, não, porque estou sendo muito criticado, muito mal visto. Então é melhor que eu fique na pobreza, porque assim eu fico igual às outras.
Por isso era que tem um monte de gente bloqueio bem forte aí, sucedida com um monte de problema psicológico, né? Então, Mas a questão também, você já viu a cultura do judeu? é diferente, claro. É diferente, né? mas isso muda tudo, né? É, Você já viu muda um judeu, tudo. quando ele abre alguma coisa, vai toda a comunidade lá. É. E outra, judeu, esse pessoal oriental, eles entram no negócio, eles não entram para ser mais ou menos. Entra para ser o melhor. Eles entram para ser o melhor. Eles pegam os recursos e eles fazem o melhor. Porque eles estão cada vez mais próximos da sua essência. Exato. Pouco importa mas o aí, outro vai aí pensar. você fala assim, judeu é rico, não sei o que, não sei o que. Mas olha toda a cultura deles. E é batata. Se um judeu abre um estabelecimento, se um judeu está fazendo... vai toda a comunidade. Então, isso faz muito. A gente Agora vê que se a pouco ir pessoa começa a adquirindo fazer esses- algum sucesso, e se ela é um empregado, digamos assim, numa empresa, se ela não demonstra talento, eficiência... os colegas começam tudo a puxar o tapete. Isso se o chefe não vê ela como um concorrente em potencial. Exatamente. Tem Daí, isso quer dizer, também. daí o chefe também fala, opa, esse daí É, está progredindo já muito, vamos vai puxar o cortar a cabeça tapete já, dele é. aí. E não vamos dar nem oportunidades mais para ele. Então Que começa a pensamento tirar, pobre, né? mas começa a tirar Mas os é- serviços, não deixa fazer nada e coisa e tal, Aí que com medo, vem, né? ô Luiz, É. nunca vai crescer se não mudar isso. Então, Eu, enquanto Eis a terapeuta, questão, né? eu fico observando, assim, eu falo, gente, mas é uma coisa, é cultural mesmo. Não sei se você observa isso, Isso, também. com É certeza. cultural. Nunca vai crescer se não se tocar que faz isso e mudar esse padrão. As pessoas não percebem. Aí o brasileiro ainda tem um outro problema. Como ele é um país de configuração de crise, e é mesmo, o mapa astral do Brasil sempre, de tempos em tempos, tem crise. Aí tem essa mentalidade, mas em vez da pessoa perceber isso e mudar a crença, ela põe a culpa no externo. Então, assim, agora está existindo uma crise? Tá, mas não é todo mundo que está tão assim na lama. Não. Exatamente. Né? Tá existindo a crise? Tá. Mas está em crise quem entrou nessa sintonia. é claro. E tem muita gente, tem muito emprego também, tá? Agora, assim, tem lugares que precisam de pessoas, mas que precisam de pessoas justamente que têm essa cabeça, que são altamente especializadas, né? Que investiram em si. E aí, só que a pessoa coloca a culpa no externo. Não, tá tendo uma crise no macro. Para a crise resolver isso, não é? É algo mais ou A menos crise difícil, é Porque você- interna também. É para tirar esse hábito da pessoa, essa De angústia. reclamar. E de que ela não vai conseguir, né? Porque ela está bloqueada, não é? Está bloqueada. Exatamente. E para desbloquear isso daí, não é fácil, né, Cris? Em Teta a gente consegue. Porque o Teta, essa reprogramação mental vai fazer a pessoa estar em contato com a essência dela. Então ela fica fortalecida. Sim, sim. E quando a gente fala que o Brasil está passando por uma limpeza, eu acho que a limpeza também é nesse nível. Da pessoa se perceber, entendeu? Da pessoa Buscar outros valores. Buscar né? outros valores, mudar a forma de se projetar, parar de querer essa tetona aí, né? Para querer esses bolsos, um monte de coisa. Tem que mudar, começar a olhar o outro de uma maneira assim, não, o outro é bom também, vamos fazer parceria, vamos aprender com esse outro e não querer destruir, né? De tudo que vocês falaram aí, eu estava lembrando de uma publicação que eu fiz essa semana na minha página, que dizia assim, é bem simplesinho, bem bobo, mas de tão simples que talvez caia a ficha. Que a vida é um álbum de figurinhas. E por causa do egoísmo das pessoas, quase ninguém completa o álbum. Exatamente. Essa sua página é no Facebook? É a minha página da biopsicanálise no Facebook. E qual é o endereço, assim, para a pessoa conseguir? Biopsicanálise. Biopsicanálise. Facebook/biopsicanálise. Interessante. Pode me encontrar também como Lígia Daniel, né? Inclusive, eu quero divulgar o número lá do Biosegredo, onde eu estou fazendo atendimento, que é o 2628-1638. Tá? Então, eu sou biopsicanalista e estou lá toda quarta-feira. Mas falou muito rápido aí, como que eu não consegui anotar? Não deu para anotar, Luiz? Não. Se você não anotou, provavelmente o ouvinte também não, né? Então, eu vou falar de novo. 2628-1638. Tá certo. É isso. Você quer deixar novamente seu contato? Sim, claro. Então, por WhatsApp, que é o 99498-6258, ou pelo Facebook, Cristiane Lantin. Os contatos da Rádio Bia? Sim, bem fácil. E agora o ouvinte pode também acompanhar a nossa programação
no seu tablet ou no seu smartphone, né? Ou iPhone também. É só entrar no site radios.net e, entrando na radios.net, localizar ali a Rádio Moarandu e depois acessar nos favoritos. E aí sempre vai poder ouvir a nossa programação integral, né? Nossa programação musical, os nossos programas como esse que vocês acabaram de ouvir. Além disso, tem a nossa página de contato no nosso site mesmo, e você pode entrar, deixar sua mensagem, nós passaremos aqui para os nossos convidados, né? Os nossos entrevistados. Além disso, também temos a página do Facebook, facebook.com/Rádio Moarandu, e os nossos programas estão no YouTube. Você pode acompanhar no canal Rádio Moarandu no YouTube. Então, são esses os nossos contatos. Eu conto com a participação dos ouvintes. Maravilha. Bia, Priscila? O meu é alvespri278@gmail e o WhatsApp é 11 968930359. Muito bom. Então, na verdade, a gente vai... o nosso programa também, Ferramentas para o Bem Viver, ele é divulgado, reprisado, aliás, toda sexta-feira. É isso, Bia? É isso mesmo. Toda sexta-feira, de 2 em 2 horas, nos horários ímpares. E vamos avançar na madrugada também, viu? Que ótimo, Luiz. Aplicativo, madrugada, cheio de novidades, hein? Muito bem. Coisa. Então, eu agradeço a presença de todos e a gente vai encerrar o programa. Obrigada, gente. Obrigada. Ferramentas para bem viver.